Saudamos a todos em nome de Jesus para mais um estudo profundo da Palavra de Deus. Nesta tarde vamos estudar sobre o tema da perfeição de caráter. É possível ou impossível a perfeição de caráter nesta vida? Há muita confusão entre os membros da nossa igreja a respeito desse tema tão importante. Todos nós que estamos nos preparando para a segunda vinda de Jesus e para o juízo investigativo, deveríamos compreender esse tema profundamente. O que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós para poder receber o selo do Deus vivo? Perfeição de caráter. O que é isso? Como entender isso? Vamos estudar nessa tarde. Antes de abrir a palavra de Deus, vamos orar. Querido bom Deus e Pai que estás nos céus, te louvamos, Senhor, pelo dom da vida e pela esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Dá-nos sabedoria, inteligência e discernimento agora para que possamos compreender a obra do aperfeiçoamento do caráter e o que devemos ser à tua vista para podermos ser aceitos e receber o selo do Deus vivo, estar preparados quando Jesus voltar ou quando nosso nome passe em revista no lugar santíssimo do santuário celestial. Em nome de Jesus. Amém. Perfeição de caráter. Possível ou impossível? Testemunhos para a Igreja, volume 3, 536. Estamos aqui para formar caracteres perfeitos para o céu. Antes de entrar na palavra de Deus, vamos ir direto ao ponto. Qual é o propósito desta vida? Formar um caráter perfeito para o céu. Não estamos aqui para ganhar dinheiro, para ficar ricos. Tem gente que é viciada em trabalho, em ganhar dinheiro, em lucrar. Não é pecado você ganhar dinheiro, devemos ganhar dinheiro, devemos trabalhar para manter-nos a nós e a nossa família, mas devemos tomar tempo e interesse para saber o que devemos fazer para alcançar a vida eterna. Nós, como adventistas do sétimo dia, sim, e estamos aqui neste mundo para formar um caráter perfeito para o céu. Ora, se temos que formar um caráter perfeito para o céu, aqui e agora, é porque Jesus, quando vier, na sua segunda vinda, ele não vai nos dar um caráter perfeito, ele vai nos dar um corpo perfeito, se o caráter já tiver sido aperfeiçoado pela sua graça. Claro, a formação do caráter é um trabalho em conjunto, do esforço humano com o poder divino. Nós formamos o caráter pelo poder de Jesus, aproveitando as oportunidades que ele nos dá. Na palavra de Deus aprendem as pessoas, que todos os que entrarão no céu devem ter um caráter perfeito, a fim de encontrarem o Senhor em paz. Olha que interessante, Conselho sobre a Escola Sabatina 58. Todos os que entrarem ou que entrarão no céu devem ter um caráter perfeito. Uau, uau, uau! Mas não é o que eu tenho escutado por aí, às vezes, na nossa mesma igreja, dizendo que não, que perfeição nesta vida não é impossível. O único perfeito foi Jesus. Cada vez que a gente fala de perfeição, eu pergunto às vezes na igreja, quem é perfeito aqui? As pessoas dizem, não, perfeito só existiu um, Jesus Cristo. É claro, é certo, Jesus foi o único perfeito que nunca pecou. Mas Jesus quer nos fazer perfeitos em caráter, como ele foi perfeito. Ninguém é perfeito por si mesmo, ninguém vai chegar a um ponto e dizer, eu já alcancei, eu já sou perfeito. O apóstolo Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas olhando para a frente, sigo para o alvo da suprema vocação em Cristo Jesus. Qual é esse alvo? A semelhança perfeita de caráter com Cristo. Esse é o objetivo desta vida. O caráter que uma pessoa forma neste mundo determina seu destino para a eternidade. Isso é certo. Deus vai decidir o nosso destino eterno em base ao caráter que nós formamos. Aqui diz o caráter que uma pessoa forma. Nós formamos o caráter, usando as habilidades, usando os talentos, usando os dons que Deus nos deu e as oportunidades. O caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, nem justamente quando o homem está prestes a morrer. A edificação do caráter deve realizar-se nesta vida. Testemunhos para Ministros 429. O caráter não pode ser mudado no momento que Jesus estiver voltando, ou um dia antes. Não pode ser mudado quando a pessoa está prestes a morrer. Claro,
Existem exemplos na Bíblia e na vida real que uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador no último instante da sua vida. O ladrão na cruz é um exemplo, né? Não devemos deixar para a última hora a preparação do nosso caráter para a eternidade. A mudança da terra para o céu não alterará o caráter dos homens. A felicidade dos remidos no céu resulta do caráter formado nesta vida segundo a imagem de Cristo. Os santos no céu primeiro terão sido santos na terra. Maranata 331. Muitos de nós cremos que quando Jesus volte, ele vai pegar a sua varinha mágica e vai dizer: eu te transformo de pecador em santo, no abrir e fechar de olhos. Ou eu te transformo de um sem vergonha, mentiroso, em uma pessoa honesta, justa e santa. Plim, e é feito milagre. Isso não existe. Isso não existe. O caráter deve ser formado. Os hábitos errados devem ser abandonados. Os pecados devem ser deixados, confessados e vencidos em nome de Jesus. Isso que significa a edificação do caráter. Não somos perfeitos ainda, mas caminhamos em rumo à perfeição do caráter. Mas quando olhamos para trás, vemos que já não somos mais como éramos antes. Claro que não podemos ser. Não podemos permanecer na igreja sendo cristãos por 10, 20 anos e ainda sermos as mesmíssimas pessoas que era 20 anos atrás. Não pode ser. Deve haver uma melhora em todos os aspectos de nossa vida. E essa melhora deve ser vista por aqueles com os quais nos relacionamos. Como um homem imagina na sua alma, assim é. Provérbios 23, 7. Muitos pensamentos fazem a história não escrita de um só dia. E esses pensamentos têm muito que ver com a formação do caráter. Nossos pensamentos devem ser estritamente guardados, pois um pensamento impuro causa uma profunda impressão na alma. Mente, caráter e personalidade, volume 2, 655. Cada um como imagina no seu coração, na sua alma, na sua mente, assim é. Outro dia eu escutei na internet alguém que disse: aquilo que você vê, ou onde você navega no internet, ou aquilo que você vê no internet, ou onde você vai no internet, assim você é. Uau, que interessante, né? Então, muitos pensamentos fazem a história não escrita de um só dia. E se os pensamentos têm que ver com a formação de caráter, devemos cuidar aquilo que nós vemos e escutamos, porque aquilo que nós vemos e escutamos influencia os nossos pensamentos. Se você não quer ter pensamentos impuros, deve se abster de ver ou escutar qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. Assim de simples. Devem ser estritamente guardados. Um homem é tal quais são os seus pensamentos, porque de seu coração procedem as saídas da vida. Provérbios, né? Citado no maior discurso de Cristo. Um homem é tais quais são os seus pensamentos. Os pensamentos mais íntimos. Em que você pensa quando está sozinho, na sua mente? O único que sabe é você e Deus. Aquilo que você pensa, assim você é. Porque muitas pessoas têm uma vida moralmente correta, mas a sua mente é impura. Não levam à prática os pensamentos impuros que têm, mas se você alberga e abriga pensamentos impuros, pecaminosos, você é pecaminoso e impuro e não está preparado para o reino de Deus, porque a lei de Deus requer pureza e santidade no mais íntimo da alma, e isso devemos adquirir pela fé em Jesus Cristo. Está dentro das possibilidades de qualquer escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e moldarão o caráter. Escolher em que pensamos, escolher o caráter que vamos ter. Pensamentos moldará o caráter. Isso é tirado do livro Educação, página 127. No ano 1913 ele escreveu isso, 120 anos atrás. Importante. Deves dominar teus pensamentos. Não será isso tarefa fácil. Não o conseguirás sem assíduo e mesmo árduo esforço. No entanto, Deus exige isso de ti. É um dever que repousa sobre todo ser responsável. És responsável perante Deus pelos teus pensamentos. Devemos dar contas a Deus, não somente pelas nossas palavras e ações, mas também pelos nossos pensamentos.
Se condescenderes com vãs imaginações, permitindo que a mente se demore em assuntos impuros, serás, em certo sentido, tão culpada perante ele, como se teus pensamentos fossem levados à ação. Tudo o que impede a ação é a falta de oportunidade. Olha que interessante. Quem abriga pensamentos impuros é como se estivesse cometendo a ação impura. Não comete porque talvez não tenha oportunidade de fazê-lo. Por isso que Deus requer pureza e santidade de pensamentos, de imaginação. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar a perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não o recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e severos com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Parábolas de Jesus, 175. Impressionante citação. Cristo exige perfeição de caráter, mas ele não deu nenhuma garantia que é fácil alcançar a perfeição de caráter. Para receber a salvação, devemos ter um caráter perfeito. Mas ter um caráter perfeito não é uma coisa fácil. Em outras palavras, não é uma coisa fácil alcançar a salvação. Quem que disse que é fácil? Foi fácil para Jesus vencer a Satanás e o pecado? Claro que não foi fácil. Exige árduo esforço, determinação, perseverança, fé e confiança em Deus. Nós formamos o caráter, mediante esforço individual, e mediante, claro, os méritos e a graça de Cristo Jesus. Combates árduos. Agora vamos entrar nas Escrituras. Não que as Escrituras venham em segundo plano, mas só quis colocar o ponto de entrada. Necessitamos da perfeição de caráter para ser aprovados por Deus. Agora, o que é perfeição de caráter? Vamos ver ilustrações bíblicas. A Bíblia apresenta a edificação do caráter, a perfeição do caráter, de vários ângulos diferentes. Para poder ter uma ideia completa e correta, vamos ver esses diversos ângulos em que a Bíblia apresenta o tema. Primeiro, a Bíblia apresenta o caráter como um edifício que estamos construindo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 9 a 13. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Muito bem, então a Bíblia coloca a imagem do caráter como sendo um edifício que cada um está edificando. Que material colocamos na edificação desse edifício? Ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno, palha? Fogo vai provar o nosso caráter. O fogo da provação, o fogo das dificuldades e angústias vão provar de que está construído o nosso caráter. A prova, o fogo provará. Impressionante isso aí, né? O que significa isso? Vamos avançar um pouco mais na compreensão. Na meditação matinal, o cuidado de Deus, 155, a mensageira diz assim: no tempo de graça que nos é concedido aqui, cada um de nós está erguendo uma estrutura que terá a inspeção do juiz de toda a terra. Esta obra é a moldagem de nosso caráter. Cada ato de nossa vida é uma pedra nesse edifício. Cada faculdade é um obreiro. Cada martelada dada é para bem ou para mal. Se sobre a rocha sólida construímos ações puras, nobres e retas, a estrutura ascenderá linda e simétrica, templo apropriado à habitação do Espírito Santo. Impressionante. Nesse tempo de graça, cada um de nós está erguendo um edifício. E esse edifício é o nosso caráter. No final do tempo, no juízo investigativo, Deus vai examinar
a nossa estrutura, para ver o que construímos. Impressionante, né? Se foi um caráter simétrico, um caráter formado à semelhança de Cristo, de acordo com a lei de Deus, ou um caráter cujo fundamento é nada mais que palha, feno e folhas, que não suportará a prova. Como o fogo revela a diferença entre ouro e prata e pedras preciosas, e madeira, feno e palha, assim o dia do juízo provará os caracteres, mostrando a diferença entre o caráter formado segundo a semelhança de Cristo e o caráter formado à semelhança do coração egoísta. O material sem valor será consumido, mas o ouro da verdadeira, simples e humilde fé jamais perderá seu valor. Nunca poderá ser consumido, pois é imperecível. O prazer da condescendência consigo mesmo perecerá, como palha, enquanto o ouro do princípio firme, mantido a todo custo, perdurará para sempre. Então, o importante é saber que cada pensamento, cada ato, cada palavra é uma martelada na construção do nosso caráter. O que estamos colocando na construção do nosso caráter? Condescendência conosco mesmos? Ou o princípio mantido a toda custa? Lembre-se de José no Egito, é uma ilustração perfeita do caráter formado à semelhança de Cristo. O caráter de José, um jovem, na casa de Potifar, quando a esposa de Potifar o tentou, com a libertinagem sexual, o tentou com o seu corpo, ele resistiu firme à inclinação. Ele era homem, um jovem, com os hormônios na flor da pele, mas ele resistiu porque tinha princípios bem firmados, bem afirmados e construídos na palavra de Deus. Princípios firmes perdurarão para toda a eternidade, quando a condescendência própria perecerá como palha. Toda pessoa pode ser justamente aquilo que escolhe ser. O caráter não se obtém mediante a educação. Não é na universidade que você vai adquirir o caráter, não é na faculdade, na escola, não. O caráter não é obtido acumulando fortunas ou alcançando honra mundana. Não é obtido o caráter por meio de travarem outros os combates da vida em nosso lugar. Tem de ser procurado, trabalhado, combatendo-se para alcançá-lo. E isso requer um propósito, uma vontade, uma determinação. Formar um caráter que Deus possa aprovar requer esforço perseverante, exigirá um constante resistir aos poderes das trevas. Duas palavras importantes ressaltam: determinação e perseverança. São as duas palavras-chave que caracterizaram a vida de Jacó. Jacó alcançou a perfeição de caráter. Ele tinha um defeito, um problema sério. Vocês sabem a história de Jacó. Mas ele, com a determinação e perseverança, lutou com Deus e venceu. Impressionante. Essa deve ser a nossa experiência. Passemos para a seguinte ilustração bíblica. A prata. A Bíblia coloca o caráter como sendo prata ou ouro. Malaquias capítulo 3, versículos 1 a 3. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro, como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Uau, uma impressionante ilustração. Coloca Jesus sentado, purificando a prata, com aquele fogo que usam os ourives, ou os que trabalham com a prata, altas temperaturas, para que a prata ou o ouro fiquem sem nenhuma escória, 100% puro. Então essa é a imagem que a Bíblia dá. Jesus está purificando a um povo, purificando o caráter, preparando o caráter de um povo para encontrar-se com ele em paz. Claro, como nós falamos, nós edificamos o caráter pela graça e o poder de Cristo. Deus, ele nos coloca em circunstâncias tais que nos ajudarão a formar atributos simétricos de caráter. Cada um deve passar por
diferentes circunstâncias na vida, diferentes provas na vida, para aperfeiçoar os traços de caráter de Cristo. E aí aonde entra as ferramentas que Deus usa. As ferramentas que Deus usa são as experiências da vida. E às vezes não são experiências muito prazenteiras, são angústias, dificuldades, problemas, crises. E nessas crises é que desenvolvemos um caráter. E como que Deus quer um caráter perfeito da última geração, o que Ele vai fazer? Vai aumentar o fogo, a intensidade do fogo. E na geração final, com as provas que virão a este mundo, a intensidade do fogo será aumentada em muito, eu diria 7 vezes mais, igual que a fornalha de Daniel. A vida cristã é uma constante marcha avante. Jesus coloca-se como refinador e purificador de seu povo, e quando sua imagem estiver perfeitamente refletida neles, eles estarão perfeitos e santos, preparados para a trasladação. É impressionante a obra de Jesus agora no lugar santíssimo do santuário celestial. Ele está intercedendo por todo, mas especialmente está tratando de purificar e santificar, aperfeiçoar um povo, para poder estar de pé, passar por toda a crise que vai vir a este mundo e estar de pé quando Cristo apareça nas nuvens do céu em glória e majestade. Você pode ser um deles, eu posso ser um deles, dependendo se nós queremos passar por esse processo. Se não nos rebelamos diante desse processo de purificação, estaremos perfeitos e santos, preparados para ser trasladados ao céu sem ver a morte. Quando? Quando o nosso caráter refletir perfeitamente a imagem de Jesus. Os pátios do templo de Jerusalém, cheios do tumulto de um tráfico profano, representavam com exatidão o templo da alma, contaminado por paixões sensuais e pensamentos profanos. Purificando o templo dos compradores e vendilhões mundanos, Jesus anunciou a sua missão de limpar a pessoa da contaminação do pecado, dos desejos terrenos, das ambições egoístas, dos maus hábitos que corrompem. Homem algum pode de si mesmo expulsar a turba má que tomou posse do coração. Unicamente Cristo pode purificar o templo da alma. Não forçará, porém, a entrada. Não vem ao templo do coração como ao de outrora, mas diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Apocalipse 3:20, tirado do Desejado de Todas as Nações, 103 e 104. Fantástica citação. Que interessante. O templo de Jerusalém, contaminado pelo tráfico profano, representa a alma humana contaminada por paixões sensuais e pensamentos profanos. E Jesus anunciou a sua missão de limpar a pessoa da contaminação moral e a contaminação do pecado, aperfeiçoar o caráter. E unicamente Cristo pode purificar o templo da alma, com a nossa participação e com a nossa permissão. Ele poderá fazer isto. Terceira ilustração bíblica, as vestes. Interessante, hein? Primeiro o edifício, depois vem a prata, agora as vestes. A Bíblia compara o caráter com vestes. Apocalipse 7:13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Muito interessante a ilustração das vestes. Diz aqui no Apocalipse que eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem lavou? Quem lava as vestes? Eles lavaram. Eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem que lava? Eu lavo. Eu lavo as vestes no sangue do Cordeiro, pela graça de Cristo Jesus. Aí está a graça e o poder de Deus e também a participação humana. Porque se Jesus quer me limpar, me lavar, e eu não quero, não pode acontecer a limpeza. Lembra-se de Pedro? Quando Jesus quis lavar os pés de Pedro,
Pedro se levantou e disse: não, Senhor, nunca me lavarás os pés. E Jesus calmamente replicou: Pedro, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Se Jesus não nos lavar, não nos purificar, aperfeiçoar o nosso caráter, não temos parte com ele, nem aqui e nem na vida futura. Mas a não ser que vejas os defeitos de teu caráter e branqueies as vestes no sangue do Cordeiro, por certo perderás a vida eterna. Amas a teoria da verdade, mas não permites que ela te santifique a vida. Não praticas no comportamento diário os princípios da verdade que professas. Isso foi tirado de mente, caráter e personalidade. Aí abaixo está a citação. É uma mensagem, parte de uma carta que escreveu a uma pessoa. E ela está dizendo, bem claro, a menos que vejas os teus defeitos de caráter e branqueie as tuas vestes de caráter no sangue do Cordeiro, deixarás de obter a vida eterna. Perderás a vida eterna. Olha que impressionante. Porque muitos de nós temos a teoria da verdade, mas a verdade não santifica a nossa vida. Não vivemos uma vida santa. Fazemos coisas que a nossa consciência desaprova. Não praticamos na nossa vida diária aquilo que nós cremos. Esse é o problema, um problema que se chama Laodiceia. Nenhum laodicense vai se salvar, não. Jesus quer nos salvar da condição de Laodiceia primeiro. Devemos deixar a condição de Laodiceia e regressar à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é onde se salvam as pessoas. Do fervor de Filadélfia, do amor que motiva nossas ações, uma vida santa. Laodiceia é um estado nauseabundo, um estado de mornidão espiritual. Nenhum laodicense pode se salvar enquanto está nessa condição. Foi então feita a pergunta: por que não lavaram as suas vestes de caráter e as branquearam no sangue do Cordeiro? Uma pergunta muito triste. Quando será feita essa pergunta? Ah, irmãos, essa pergunta será feita no final, bem no final, na segunda ressurreição, para a condenação. Oh, sim, muitos cristãos, e eu diria muitos adventistas do sétimo dia, se levantarão na segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos para a condenação, e vão talvez levantar a mão: Senhor, houve um erro. E então Deus vai dar a palavra e eles vão dizer: mas por que eu estou aqui? Eu devia estar dentro da cidade. E então Jesus vai olhar diretamente para eles e vai dizer: por que vocês não lavaram as vestes do caráter no sangue do Cordeiro? Por que vocês não branquearam as vestes do seu caráter no sangue do Cordeiro? Uma pergunta. Enquanto havia tempo de graça, por que vocês não fizeram isto? Agora, demasiado tarde. Que pena. Que pena. Desejais estar entre aqueles que lavaram as suas vestes de caráter no sangue do Cordeiro? Então desprezai o mal e escolhei o bem. Andai irrepreensivelmente nos mandamentos e ordenanças de nosso Deus. Não deveis perguntar se o guardar a verdade celestial atende às vossas conveniências. Deveis tomar vossa cruz e seguir a Jesus, custe o que custar. Descobrireis que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Refletindo a Cristo, página 46. Se quer lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, então comece desprezando o mal e escolhendo o bem. Andar irrepreensivelmente nos mandamentos e ordenanças de Deus. A guarda do sábado, a pureza de coração, cuidado com aquelas coisas que você bota diante dos seus olhos e escutam os seus ouvidos. Isso é muito importante para a formação do caráter. Foi feita a provisão para lavarmos as nossas vestes. A fonte foi preparada a custo infinito. E a responsabilidade de lavar repousa sobre nós, que somos imperfeitos diante de Deus. O Senhor não pretende remover estas manchas de contaminação sem nada fazermos de nossa parte. Precisamos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Precisamos nos valer dos méritos do sangue de Cristo pela fé. E mediante a sua graça e poder, teremos forças para vencer nossos erros, nossos pecados, nossas imperfeições de caráter e sair vitoriosos, tendo lavado nossas vestes no sangue do Cordeiro.
Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 183. Impressionante a descrição. Torna claro, o espírito de profecia é dado para tornar clara a imagem, as ilustrações da palavra de Deus. Bem claro, Deus não pretende remover as manchas do nosso caráter, sem nada fazermos de nossa parte. Não pretende e não vai fazer. Mediante a graça, podemos ter força, podemos ter nossos olhos abertos para perceber os nossos erros e defeitos de caráter, e graça e poder para vencer os nossos pecados e erros e alcançar a perfeição de caráter. É assim como é. Outra ilustração bíblica, número 4. Vamos agora à veste nupcial. Mateus 22, 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Não tinha resposta, porque a veste tinha sido provida ou provista pelo que convidou, pelo rei. Junto com o convite chegou a roupa. Impressionante, né? Por que não vestiu? Não tinha desculpa. Não tinha desculpa. Ninguém podia dizer não tinha dinheiro para comprar roupa, porque a roupa foi junto com o convite. E então, impressionante a parábola das vestes nupciais ou das bodas na Bíblia. A veste que representa a justiça de Cristo também representa o caráter, porque a veste, a justiça de Cristo, nada mais é do que a justiça de Cristo comunicada. Cristo vivendo em nós uma vida de santidade e perfeição. Isto é a justiça comunicada de Jesus. Isto é perfeição de caráter que Deus espera de cada um de nós. Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Foi dado à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. O linho fino, diz a Bíblia, é a justiça dos santos. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é, pela fé, comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Parábola de Jesus 166. Então, interessante, muito interessante este ponto. Os que compreendem um pouquinho mais profundo a Bíblia sabem que existem dois tipos de justiça: imputada e comunicada. Que é duas justiças. Claro, é tudo parte de um mesmo processo, mas a gente separa justiça imputada e justiça comunicada. Justiça imputada é o nosso direito ao céu. Justiça comunicada é a nossa capacitação, ou idoneidade, ou preparação para o céu. As duas vêm de Cristo, as duas vêm pela fé. Mas na parábola das bodas, a veste nupcial, que representa a justiça de Cristo, também representa o caráter de Cristo, que é comunicada à pessoa. Não é imputada. Imputada é quando no começo da vida cristã, o pecador vem a Jesus, confessa seus pecados, e então Jesus imputa o seu caráter, a sua vida sem pecado para o pecador, e então a partir daquele momento ela já tem a certeza da salvação. Apesar que ela recém entrou na igreja, recém se converteu a Cristo, ainda tem muito que lutar e que vencer na sua vida cristã e formar um caráter perfeito. Mas o que Deus espera é que ao final da jornada, o caráter de Cristo esteja perfeitamente estampado na nossa vida. Isto é a justiça de Cristo, isto é as vestes de bodas, isto é o caráter de Cristo, que representa tanto a justiça como o caráter, e as vestes de bodas representam uma e a mesma coisa. Comunicada. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso é um texto muito interessante. Muitos não entendem bem esse texto. Quem são os chamados? Que são muitos. São aqueles que são chamados a receber a Cristo. São os que se convertem e vêm fazer parte de membros da igreja, parte da igreja de Deus nessa terra. Quantas campanhas evangelísticas se fazem na igreja adventista do sétimo dia? Muitos se batizam. Existem igrejas adventistas de até 4.000, 5.000 membros. Eu sei. Muitas igrejas adventistas. Onde nós morávamos, perto de Washington, nos Estados Unidos. 50 quilômetros ao redor da nossa casa. 50 quilômetros ao redor da nossa casa. Havia 135 igrejas adventistas. Impressionante, né?
entre hispanas, americanas, brasileiras e de vários idiomas. 135 igrejas em 50 quilômetros ao redor. Muitos chamados a ser membros da igreja, muitos chamados a ser discípulos de Jesus. Poucos serão os que terão o caráter de Cristo estampado na sua vida. Por quê? Pergunta difícil. Por que são poucos os que se salvam? Por que são poucos os que têm o caráter de Cristo, sendo que muitos são chamados? Porque simplesmente amamos mais o pecado do que a Cristo. A verdade não santifica a nossa vida, a verdade fica só na mente, não vai no mais interior e profundo da vida para tirar todo o ídolo, todo o pecado acariciado. Outra ilustração bíblica. As virgens, as 10 virgens. A famosa parábola das 10 virgens. Temos um tema no nosso canal do YouTube que é a respeito das 10 virgens. Impressionante estudo. Mateus 25, versículo 1 e 2 somente. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Será que somente 50% da igreja terá o caráter de Cristo e se salvará, e os outros 50% se perderá? Eu não sei. Por que Jesus usou 5 e 5? E não 2 e 8, ou 7 e 3, ou 4 e 6. Eu não quero estabelecer aqui um porcentagem, mas um grande número. A Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Agora, o que tem que ver as 10 virgens, as prudentes e as nécias com o caráter? Veja bem. Review and Herald, uma revista americana escrita pela Mensageira de Deus, esse artigo, 20 de julho de 1897, parágrafo 4. Foi um descuido fazer o que distingue as virgens imprudentes das sábias. Elas tinham lâmpadas, mas nenhum óleo. Seus caracteres não podiam suportar a prova. Impressionante. As virgens nécias ou loucas, elas não podiam suportar a prova. O caráter delas não suportou a prova do exame. Deus examina todos, o juízo investigativo. Aqueles que não passarem na prova do caráter são virgens nécias ou loucas. Os que passarem na prova são virgens sábias e prudentes. Assim de simples. Então, qual é o teu grupo? Em que grupo você está? É difícil, né? Então, tinha um problema de caráter, tinha um defeito de caráter, tinha algum pecado em sua vida, tinha alguma coisa na sua vida que Deus aborrece e que eles sabiam, sabiam. Deus não deixa ninguém na dúvida, na incerteza. O Espírito Santo tem falado à minha vida e à tua vida tudo aquilo que deve ser removido da vida. Se não é removido, se não é abandonado, é porque nós não queremos, amamos mais o pecado. É assim de simples. Não puderam suportar a prova. O caráter delas não suportou a prova do exame. E Deus disse, não pode viver comigo na minha casa atuando desta maneira. Agora é o tempo de receber a graça, força e poder para combiná-los com nossos esforços humanos, a fim de podermos formar caracteres para a vida eterna. Impressionante! Agora é o tempo, irmãos e irmãs, de receber graça, poder e força de Deus e combiná-los com nossos esforços humanos para aperfeiçoar caracteres para a vida eterna. Só o esforço humano, nenhum valor. Só o poder e a graça de Deus, se nós não queremos, nenhum valor. Os dois combinados, receita para o sucesso. Determinação, perseverança em buscar a graça de Cristo e vencer aquilo que nos impede de alcançar a perfeição de caráter. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo levarão consigo para as mansões celestes todo o aprendizado divino, e no céu deveremos progredir continuamente. Quando chegarmos no céu, o caráter vai seguir sendo edificado. Vamos crescer em mais imperfeição ainda.
mais em santidade ainda, mais no conhecimento de Deus ainda, e mais em amor a Deus ainda. Sempre, nunca vai parar de crescer. Aqui é somente o começo. O único tesouro que levaremos ao mundo futuro são as experiências do nosso caráter que desenvolvemos aqui. Não é por um ato isolado que é formado o caráter, mas pela repetição de atos é que se estabelecem hábitos e se confirma o caráter. Para ter um caráter semelhante ao de Cristo, é necessário agir como Cristo agia. Então, a repetição de pensamentos, a repetição de palavras, a repetição de atos forma hábitos, e o hábito forma o caráter. Então é importante isso, muito importante entender o processo. Não façais com que as pessoas creiam que podem ir para o céu, para lá, levando consigo os seus pecados. O caráter tem de ser transformado aqui mesmo. Temos de aprender a cantar aqui os cânticos da redenção, para que possamos entoar os cânticos da redenção no céu. Isso que significa vitórias aqui e agora. A salvação não é quando Jesus vem em glória e majestade. A salvação é hoje, quando Jesus me dá a vitória sobre um defeito de caráter, sobre a maneira de ser, sobre um hábito que eu não consigo eliminar da minha vida por anos. Quando eu tenho a vitória, isso é salvação. Temos que cantar aqui, aprender a cantar aqui os cânticos da redenção. Louvar a Deus pela vitória sobre algum aspecto de nossa vida e do nosso caráter. A menos que controlemos nossas palavras e nosso gênio, somos escravos de Satanás. Achamos-nos sujeitos a ele. Ele nos leva cativos. Todas as palavras de altercação, palavras desagradáveis, impacientes, irritadas, são uma oferta feita à sua majestade satânica. E é uma custosa oferta, mais custosa do que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus, pois ela destrói a paz e a felicidade de famílias inteiras, destrói a saúde e é, afinal, causa de perder-se uma vida eterna de felicidade. Poderosa citação, impressionante. Deus não vai levar para o céu nenhuma pessoa que aqui nessa vida tem esse mau traço de caráter, de palavras irritadas, palavras ofensivas, desagradáveis e impacientes, porque são uma oferta à sua satânica majestade, a satânica majestade do inimigo. Devemos aprender a vencer. Jesus tem que transformar a nossa vida. Jesus tem que mudar o nosso ser. Devemos aprender a ser pacientes e mansos como Jesus era. A descoberta desses defeitos deve levá-los a odiar o espelho ou odiar-se a si mesmos? Devem rejeitar o espelho que revela tais defeitos? Não. Os pecados cultivados que o espelho fiel revela existirem em seu caráter fecharão os portais do céu para a sua entrada, a menos que sejam abandonados e eles se tornem perfeitos diante de Deus. O livro Perto do Céu, página 137. Linda citação. O espelho é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela revela nossos defeitos de caráter, os nossos pecados. E muita gente odeia o espelho, quebra o espelho, joga o espelho fora, porque mostrou os seus defeitos. Mas, veja bem, os pecados cultivados, os pecados que existem na nossa vida, que o espelho fiel revela existirem no caráter, fecharão os portais do céu para nós, a menos que sejam abandonados e nos tornemos perfeitos diante de Deus. Cada um sabe exatamente que coisas tem que abandonar e vencer para ser perfeitos diante de Deus. Deus não deixa ninguém na ignorância. Todos saberão no final por que se perderam. Sim? Todos os perdidos saberão por que se perderam. Que tiveram muitas oportunidades. Deus foi muito paciente com eles, mas eles não quiseram. E então, Deus simplesmente aceita, reconhece a decisão que eles fizeram. Agora, se você quiser, a graça está à sua disposição. Ainda está. Não estará para sempre, mas ainda está à sua disposição. Os homens nunca poderão entrar no céu com seus velhos gostos, inclinações, ídolos, ideias e teorias. O céu não seria um lugar de alegria para eles, pois tudo estaria em conflito com seus gostos, apetites e inclinações,
e se oporia dolorosamente a seus traços de caráter naturais e cultivados. Nunca podemos entrar no céu com nossos velhos gostos, inclinações. Jesus tem que renovar nossa vida completa, todos os aspectos da vida. Quando tentado a murmurar, censurar, condescender com a impaciência, ferindo aqueles que o cercam e também a si próprio, permita que uma profunda, sincera e ansiosa indagação proceda do interior de seu ser. Estarei eu sem faltas diante do trono de Deus? Apenas os inculpáveis estarão ali. Apenas os inculpáveis ali estarão. Ninguém será trasladado ao céu enquanto seu coração estiver cheio do entulho terreno. Cada defeito de caráter precisa ser eliminado, cada mancha removida pelo sangue purificador de Cristo e vencidos todos os desagradáveis traços de caráter. Testemunhos para a Igreja, página 705. Irmãos, não permita que ninguém vos engane. Que ninguém engane você dizendo que não, que somente crê em Jesus e finalmente será salvo. Não, temos uma batalha que travar contra os nossos defeitos de caráter, aferrar-nos pela fé, a graça e o poder de Cristo, travar batalhas e vencer. Quando você vê em você mesmo um traço desagradável de caráter, lembre dessa citação. Ninguém vai entrar no céu com traços desagradáveis de caráter. De jeito nenhum. O céu deixaria de ser céu, porque a pessoa não vai mudar depois da viagem ao céu. A viagem para o céu não muda o caráter de ninguém. É a mesma coisa que se você pegar um avião aqui, for daqui para a China, ou para o Japão, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos. Quando você chegar lá, você vai ser a mesma pessoa, não mudou nada. Daqui para o céu, a mesma coisa. Chega no céu, você vai ser exatamente lá o que era aqui. Então o caráter tem que ser transformado aqui, pela graça de Cristo. As vestes de vosso caráter precisam ser lavadas, até ficarem sem manchas, na fonte aberta para remover toda a impureza. Vosso valor moral será pesado nas balanças do santuário, e se fordes achados em falta, sofrereis eterna perda. Toda aspereza, toda rudeza deve ser removida de vosso caráter, antes que Jesus venha, pois quando ele vier, estará terminada a preparação para toda a alma. E eu diria um pouco mais ainda, não antes que Jesus venha, antes do juízo investigativo, porque o juízo investigativo vem antes da volta de Jesus. Antes que o teu nome seja avaliado lá no juízo investigativo, no lugar santíssimo do santuário celestial, nós temos que alcançar a perfeição de caráter. Porque quando Jesus pare e venha analisar, avaliar o nosso caso, o nosso nome, se estivermos achados em falta, se formos achados em falta, sofreremos perda eterna, porque depois desse dia do juízo investigativo, já não há mais oportunidade de salvação para o povo de Deus. Quanto tempo você está dedicando no preparo para viver na glória, na sociedade dos anjos celestiais? No estado em que você e sua família presentemente se encontram, todo o céu seria prejudicado se lá estivessem. A obra precisa ser feita aqui. A terra é o lugar de preparo. Você não tem um minuto a perder. Tudo é harmonia, paz e amor no céu. Nenhuma discórdia, nenhuma censura ou palavras descaridosas, nenhum semblante carregado, nem asperezas se encontram ali. Ninguém que possua qualquer desses elementos destrutivos da paz e felicidade terá entrada ali. Mais claro não pode estar. Mais claro não pode estar. Esse foi um testemunho dado a uma família, mas se aplica a mim e a você e a qualquer pessoa que está se preparando para a glória do reino de Deus. Ninguém que possua qualquer traço de caráter que destrua a paz e felicidade do céu entrará ali. Mas os que esperam contemplar uma transformação mágica em seu caráter, sem resoluto esforço de sua parte para vencer o pecado, estes serão decepcionados. Que decepção terá muita gente. Chegar no final e saberão que estão perdidos, pensando que Jesus faria uma transformação mágica, miraculosa, instantânea no seu caráter. Isso não é certo.
Já vimos muitas citações da Bíblia do Espírito de Profecia, que é um processo. A edificação do caráter é um processo que deve se completar antes do juízo investigativo. Deve se completar no nosso período de vida aqui nesta terra. Quando nós morremos, ou quando o nosso nome é avaliado no juízo investigativo do céu, se fechou a oportunidade, se fechou o tempo de graça para nós. Então, será decidido o nosso caso em base ao caráter que desenvolvemos. Instrumentalidades divinas estão se combinando com as humanas, na remodelação do caráter segundo o perfeito modelo, e o homem deve operar no exterior aquilo que Deus opera no interior. Conselho sobre Educação, 115. Uma citação que dá muita luz, lança muita luz ao aspecto da formação do caráter, porque, veja bem, nós devemos operar no exterior aquilo que Deus opera no interior. Nós não podemos mexer no interior. Eu não posso manipular o meu interior, as coisas que vão dentro de mim, eu posso manipular o meu exterior. Nós fazemos exteriormente o que é correto diante de Deus. E se fazemos isto, Deus operará no nosso interior, transformando o nosso coração, nossa mente, nossos pensamentos à semelhança de Cristo. Impressionante isso. Por isso que fazer o que é correto exteriormente é muito importante, a letra da lei. A letra da lei. O que manda a lei? O que diz o mandamento? Guardar o sábado. O sábado começa na hora do pôr do sol. Pôr do sol. Agora é praticamente que 5h40, um pouquinho mais depois das 5h30. Né? Muitas pessoas trabalham até às 6. Até às 6 da tarde. Bom, 40 minutos, meia hora a mais de trabalho. Mas isso é transgressão do sábado. Deus quer obediência. Deus não quer desculpas de por que você não pôde obedecer. Muitos dizem, não, mas eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. Deus sabe que eu preciso trabalhar. E meu trabalho é até às 6, até às 6h30, até às 7 na sexta-feira. Não, mas Deus quer obediência. Não quer desculpas. Você veja com Deus. Arrume o trabalho ou alguma coisa. Não pode. Se Deus vai aceitar a desculpa de um, Ele tem que aceitar a desculpa de todos. E cada um tem uma desculpa de por que não obedeceu. Deus quer obediência. Nós devemos operar no exterior e Deus opera no interior. Deus não aceitará coisa alguma a não ser pureza e santidade. Uma mancha, uma ruga, um defeito de caráter, excluí-losão para sempre do céu, com todas as suas glórias e riquezas. Impressionante citação, hein? Testemunhos, volume 2, 453. Um defeito. Quando o nosso nome seja avaliado no céu, no juízo investigativo, se tivermos um defeito de caráter, um pecado em nossa vida não confessado e não abandonado, uma ruga, comparando novamente o caráter com a veste, né? Uma ruga, você passa a roupa, fica uma ruga, não dá. Tem que ser uma roupa perfeitamente passada. Agora ela diz, inclusive ela tem uma citação que ela diz que agora é o momento de lavar e passar a roupa. Agora é o momento, o tempo de graça, de lavar e passar a roupa, para que fique sem ruga, sem mancha, para apresentar-se perfeito diante de Deus. Uma simples falha de caráter, um único desejo pecaminoso acariciado, neutralizará fatalmente todo o poder do Evangelho. A predominância de um desejo pecaminoso mostra o engano da alma. Os que preferem antes morrer a praticar um ato errôneo são os únicos que serão achados fiéis. Impressionante. Um defeito. Quantos pecados teve Adão para perder o paraíso, o direito a estar no paraíso e trazer um dilúvio de problemas, de males e de maldições sobre este mundo? Quantos pecados ele cometeu? Umzinho pequenininho, aparentemente pequenininho. Quantos problemas tinha um jovem rico que se aproximou de Jesus dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele só tinha um probleminha, que deixou ele fora do céu. Um desejo pecaminoso acariciado neutralizará fatalmente todo o poder do Evangelho. Os que preferem morrer a praticar um ato errôneo são os únicos que serão achados fiéis. A saúde do corpo deve ser considerada como essencial para o crescimento na graça e para a aquisição do bom temperamento. Se o estômago não for bem cuidado, a formação de caráter moral íntegro será prejudicada.
O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Conselho sobre o regime alimentar. Olha que impressionante. Alguns perguntam o que tem que ver a reforma de saúde com a salvação. Deu para entender agora? A reforma de saúde tem que ver com a formação do caráter, porque ela diz que os nervos do cérebro relacionam-se com o estômago. Se o estômago tem problemas na digestão, na combinação dos alimentos, alimento impróprio, horas impróprias, então não vamos poder pensar e agir de maneira apropriada. E o caráter tem que ver com o pensamento. Já vimos isso aqui, várias citações. O caráter tem que ver com os pensamentos, com as ações. E agora, o que comemos, os nossos hábitos de alimentação, influenciam nas ações e nos pensamentos. Então, reforma de saúde não é só para ter saúde, é para alcançar a salvação, irmãos. É a salvação. Se você rejeita a reforma de saúde, está rejeitando um aspecto importantíssimo na preparação do caráter para a vida eterna. Muitos defraudam a sua disposição pelo comer impróprio. Devemos ser tão cuidadosos em aprender as lições da reforma de saúde como somos em ter nossos estudos devidamente preparados, pois os hábitos que adotamos nessa direção ajudam a formar o nosso caráter para a vida futura. Novamente, frisando, o caráter perfeito para a vida futura tem que ver com os hábitos de alimentação. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Direto é o ponto. Se você não quer vencer, você não vai vencer. Não tem maneira. A nossa própria vontade, a corrupção do nosso coração, não temos o desejo de nos submeter à vontade de Deus. Deus deixou bem clara a sua vontade. Assim é a minha vontade. Mas nós dissemos, não, isso não me convém. Eu vou fazer essa outra maneira aqui. É o que Adão fez, Adão e Eva fizeram. Mas a involuntariedade de submeter à vontade de Deus, essa é a real causa do problema. Amamos mais o pecado, estamos dispostos a seguir o pecado, mas não nos submeter à vontade de Deus. Quando nascidos do coração, tiveram um determinado propósito de vencer, terão a disposição para vencer e cultivarão os traços de caráter desejáveis e se empenharão no conflito com firme e perseverante esforço. Exercerão incessante vigilância sobre os seus defeitos de caráter e cultivarão costumes corretos nas pequenas coisas. A dificuldade de vencer será diminuída proporcionalmente à santificação do coração pela graça de Cristo. Tudo é um processo. É um processo. A santificação, o caráter, vamos nos acostumando às coisas espirituais, vamos amando as coisas de Deus, nos tornar aborrecíveis às coisas do passado, as quais gostávamos no passado, praticávamos, agora amamos as coisas espirituais. E a dificuldade vai sendo removida até que alcançamos a perfeição de caráter. Estamos nos preparando para encontrar-nos com aquele que, acompanhado por uma comitiva de santos anjos, há de aparecer nas nuvens do céu para dar aos fiéis e justos o toque final da imortalidade. Quando ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter ou curar-nos das fraquezas do nosso temperamento e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra, receberão então o toque final da imortalidade. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará então por eles, para lhes tirar os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Então o refinador não se assentará para prosseguir em seu processo de purificação e para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isso deve ser feito nessas horas da graça. É agora que esta obra deve ser feita por nós. Espero que tenha ficado claro, bem claro, e que ninguém
mova vocês desse pensamento claro que a palavra de Deus e os testemunhos do Espírito Santo colocou nesta hora. Devemos alcançar a perfeição de caráter agora, enquanto Jesus está sentado em sua missão de purificar a nossa vida e o nosso caráter, enquanto é tempo de graça. É a única maneira, é o único momento de preparação para receber o toque final da imortalidade. O toque final é aquele plim num abrir e fechar de olhos que Jesus nos dará um corpo perfeito para aqueles que alcançaram a perfeição de caráter, que mantiveram o seu corpo em santidade, seus pensamentos e a sua vida, receberão agora o toque final. Muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Maranata, página 34. Temos um tema no nosso canal sobre o selamento e como preparar-se para receber o selo do Deus vivo. De maneira muito breve, aqui ela coloca: os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem alcançar a perfeita imagem de Jesus estampado no seu caráter, na sua vida. Importantíssimo isso aí. Então os remidos receberão as boas-vindas às moradas que Jesus lhes está preparando. Então os seus companheiros não serão mais as criaturas vis da terra, mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos, mas conviverão com os que venceram a Satanás e, por meio da graça divina, formaram um caráter perfeito. Toda tendência pecaminosa, toda imperfeição que aqui os aflige terá sido removida pelo sangue de Cristo, e a excelência e o resplendor de sua glória, que sobrepuja em muito ao brilho do sol, a ele se comunicam, e dele se irradia a beleza moral, perfeição de seu caráter, de valor incomparavelmente superior à glória externa. Acham-se irrepreensíveis perante o grande trono branco, compartilhando a dignidade e o privilégio dos anjos. Caminho a Cristo 126. Impressionante, maravilhosa citação. Interessante. Todos os que venceram a Satanás e formaram um caráter perfeito vão estar fazendo parte do reino de glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A beleza moral que vai irradiar da nossa vida vai ser mais maravilhosa do que o brilho de Jesus, que é a glória externa, que é o brilho e a glória de Jesus Cristo que será refletida em nós. Dignidade e privilégio dos anjos. Toca a nós cooperar com os meios que o céu emprega na obra de conformar nosso caráter ao modelo divino. Ninguém poderá negligenciar ou adiar esta obra sem grave perigo para a sua alma. O grande conflito 623. Ninguém pode negligenciar ou adiar a obra de preparação do caráter sem grave perigo para a sua alma, porque você não sabe quando terminará o teu tempo de graça. Pode ser hoje. Ninguém tem a vida comprada. No momento que você morre, e nesses tempos de pandemia parece que a morte anda rondando mais perto, né? E dá para sentir às vezes até o bafo dela. E então ninguém sabe. Eu tenho muitas pessoas conhecidas e amigos que faleceram em tempos de pandemia e prévio à pandemia. E então, quem será o próximo? Só Deus sabe. Mas não importa, a morte não é o problema. O problema é a preparação do caráter. Porque para a morte tem remédio. Jesus vai ressuscitar para a vida eterna. Mas se o teu caráter não pode suportar a prova final, então aí realmente é uma lástima. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Venceram por meio do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho também. O que nós falamos? O nosso exemplo, o nosso testemunho vai pela nossa vida e pelas nossas palavras. Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ações refletem, são um reflexo do que Jesus vive no nosso coração. Jesus mora em mim, eu sou uma pessoa diferente, os outros vão dar conta também disto. Que essa possa ser a tua experiência, que possamos juntos desenvolver um caráter que resista à prova da inspeção de Deus naquele dia e possamos receber as palavras de aprovação do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus.
Amém.